o que era uma suspeita, né? O que era uma suspeita em função desse cenário todo, os palestinos que estão em Gaza, com os quais nós tivemos a oportunidade de conversar, hoje praticamente sacramentam, né? Parece que o objetivo real de Israel aí é a obtenção, né? É a obtenção do Porto de Gaza, a administração do Porto de Gaza, e a questão do gás e do petróleo que está na costa de Gaza. Apoio muito forte da Itália, gente, é um ponto novo. E aí eu pesquisando, né, eu cheguei à conclusão que a Itália tem um interesse energético muito forte, inclusive por intermédio da Eni Petróleo, que está ali, junto com a Socar do Azerbaijão, com a British Petroleum, com empresas escocesas, né, com a Ratio israelense, explorando ali aquelas reservas de gás recém-descobertas por Israel no Mediterrâneo. Parece que eles descobriram uma enorme reserva de gás em Gaza. E o destino dos palestinos, Gesamari, muito obrigado aí pelas assinaturas adicionais que você está presenteando à turma, me parece, segundo esses poderes, eles estão tentando criar um cenário de, vamos dizer, viabilização política para empurrar essa gente para o Sinai. Agora, você está sentado, meu amigo, você que está me ouvindo agora, você está sentado, você está vendo essa situação de perto, né? Como diz o outro, o Blinken, né, o secretário Blinken dos Estados Unidos, vai chegar em Israel na sexta-feira. Uma das propostas que ele levaria, isso é aventado em todos os meios diplomáticos na Europa, espero que vocês estejam sentados, é que os Estados Unidos enviem uma força de paz, para que junto com os israelenses tenham o controle territorial da faixa de Gaza no período posterior à guerra. E a proposta englobaria uma solicitação para que os palestinos aguardassem algo entre 6 meses, 5 anos ou mais no Sinai, até que os processos de reconstrução pudessem ser estabelecidos. Então, essa notícia, Ellen, boa noite, Anitta, boa noite, primeiro último, Heron Almeida, Marco Antônio. Muito obrigado, Marco Antônio. Essa notícia, gente, que eu trouxe a priori como especulação, dizer, olha, conversei com um diplomata na Europa, depois veio a notícia da própria Luísa Vilela no ICL, que teve acesso a um palestino que faz parte do comitê de negociação palestino, da autoridade palestina, não do Hamas, né? E muito envolvido aí nas questões dos acordos de Oslo, de Madrid e tudo mais. O que era especulação parece que vai ficando cada vez mais claro. Parece que o objetivo é empurrar os palestinos para o Sinai. E isso, efetivamente, está chegando numa proporção, numa velocidade que, de alguma forma, explicaria a ferocidade, né, a violência, a obstinação dos ataques que estão sendo realizados. Esse ataque de hoje contra o campo de refugiados de Jabali, Antônio de Cássia, um abraço, bem-vinda, é efetivamente algo assustador. Saudações especiais aí para Cristiane Codioglanian, que também está com a gente, por Varley Mobilidade Elétrica, por Tadeu Lobo. Sejam bem-vindos, viu, gente? Vocês são recebidos sempre aqui com muito respeito e com muito carinho. Fato, tá? Fato, né? José César, esses documentos estão sendo veiculados também pela mídia israelense, tá? Esses documentos, eles não são... O que eu estou colocando aqui para vocês não é propaganda palestina. O que eu estou colocando aqui para vocês são análises feitas por diplomatas no cenário internacional, por fontes bem informadas, por fontes bem, eu diria, que têm crédito e responsáveis, e que estão corroboradas por documentos que eu suscitei dias atrás, que eram hipotéticos, que teriam sido divulgados pelo Ministério da Defesa de Israel. E agora, Giovanni Diedrich, boa noite, Cristiane Marie, da mesma forma, estão sendo assumidos pela mídia de Israel. A mídia de Israel entende que essa questão de Gaza, em relação à necessidade de empurrar a população palestina em direção ao sul e, por via de consequência, em direção ao Sinai, é alguma coisa que seria admissível em relação ao que eles chamam de proteção dos direitos e da segurança da população israelense. Claro que eles não vão aventar a situação aí do gás, do petróleo, dos gasodutos, dos oleodutos, do Porto de Gaza, ou eventualmente até da própria ambição em relação ao chamado Corredor de Davi, que traria petróleo do Kurdistão iraquiano, passando por áreas ocupadas na Síria,
pela Jordânia até portos israelenses, como Eilat, como um eventual novo porto que poderia ser estabelecido em Gaza. Tá? Então, o que é importante e que a gente precisa remarcar é que essa notícia é uma notícia dada com responsabilidade. Ela já está sendo comentada pela Globo, pela CNN, já está sendo comentada pelo Haaretz, pelo Jerusalém Post, por jornais mais à direita, mais à esquerda em Israel. Então, a informação, nesse momento, parece bastante bem subsidiada em fatos. Agora, fato maior, na realidade, ele decorre do seguinte, ele decorre da própria fúria desses ataques, né? Ataques que já ceifaram a vida de mais de 10 mil palestinos. Dentre eles, mais de 3 mil crianças. Hoje eu recebi a informação, 133, isso era de manhã, esse número deve ter subido, 133 bebês com menos de 1 ano de idade. Tá? 133 bebês com menos de 1 ano de idade. Então, na realidade, me parece que real objetivo é tirar a população palestina da faixa de Gaza. Os pedidos sucessivos do Exército de Israel, vocês sabem, os pedidos sucessivos do Exército de Israel são no sentido de levar a população de Gaza para o sul. Eles mesmos, oficialmente, assumiram que haveria uma necessidade no centro e no norte da faixa de Gaza de realocação da população por um longo período. Tá? Aqui ninguém, chat, atenção, aqui ninguém pauta o que eu vou falar ou não vou falar. Quem estiver insatisfeito com o nosso procedimento tem todo o direito de optar por outros canais. Mas aqui ninguém pauta o que eu vou falar ou o que eu vou deixar de falar. Então, quem está dentro, quem está fora, não precisa nem avisar. A gente não... Eu não tenho, gente, eu gostaria muito que o canal crescesse vertiginosamente, mas esse trabalho de crescimento do canal, eu preciso repetir sempre, ele precisa ser feito com apreço ao primeiro ponto inalienável, que é a responsabilidade ética, qualitativa com a informação que a gente está prestando para os senhores. Tá? Então, nesse sentido, é importante que nós nos atenhamos à análise de fatos. E tudo leva a crer que nós estejamos vivendo um momento que precede a tentativa, pelo menos, de envio dessa população para o Sinai. Agora, vai acontecer? É possível que aconteça. E se essas informações estiverem todas corretas, é possível que aconteça. Agora, muita coisa ainda pode ocorrer, muitas coisas ainda podem acontecer nesse intervalo.